O silêncio de Deus. Esse será o tema do nosso devocional da perseverança desta semana. E nesse primeiro dia, nesta segunda-feira, vamos trabalhar o subtema: o silêncio de Deus, ele não é ausência. Será que quando nós falamos com Deus, oramos a Ele e pedimos em nossa intercessão, por que será que Deus fica em silêncio e às vezes demora para a gente obter uma resposta? Será que quando isso acontece, Deus está ausente em nossas vidas? Essas e todas as questões vamos responder neste devocional desta semana. Por isso eu te pergunto, você tem 5 minutos só do seu tempo para Deus? Então, fica nessa mensagem aqui até o final. Bom dia, família, que nada neste dia nos separe do amor de Deus, nem tribulação, angústia, perseguição ou fome, mas em tudo isso, sejamos mais do que vencedores. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim o texto: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, quando oramos e não recebemos respostas imediatas, não significa que Deus não nos escutou. A primeira coisa que nossa mente sugere é que Deus nos abandonou. A primeira coisa que pensamos de fato é que realmente Deus nos abandonou. Você acha mesmo que Deus escolheu e fez uma panelinha lá no céu? Esta é a expressão, entre aspas, né? Você acha que Deus tem uma panelinha em que Ele colocou de um lado os que vão prosperar? Diz, não, esses aqui eu criei com muito cuidado e com muito amor, esses aqui vão dar certo. E você acha que Deus fez outra panelinha e disse, nesse lado aqui são os ferrados, esses aqui é os que não vão dar certo. Você acha mesmo que Deus trabalha desse jeito? Você acha mesmo que é assim que funciona? Deus escutou as preces de oração do irmão, do vizinho e não as suas? Deus me abandonou, é assim mesmo que você pensa? Meu querido, a verdade é que Ele nunca nos deixou. Salmo 27, versículo 11, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor está comigo. Por favor, compreenda isso. O silêncio dele não significa ausência, mas sim, é um tempo de preparação que o Senhor está te dando. Você pediu alguma coisa para Ele, Ele te dará tempo para você se preparar para, enfim, se você for merecedor, receberá esta graça sem dúvida nenhuma. E com certeza, será 50 vezes maior e melhor do que aquilo que você pediu a Ele. Não é extraordinário? Deus sempre escuta as nossas orações. E Ele age no momento certo, é chamado de Kairos, o tempo de Deus, e não no Cronos, que é o tempo do homem. 1000 anos são para Deus como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. Portanto, Deus não está preocupado com hora nem com dia, mas sim no tempo certo Ele te dará, Ele te escutará. A questão não é se Ele está ouvindo, mas sim se estamos prontos para o que Ele quer fazer por nós. Entende ou não? Rezaremos assim: Senhor, mesmo quando não ouço Tua voz, sei que estás comigo. Ajuda-me a confiar na Tua presença, mesmo no silêncio. Aumenta minha fé para que eu descanse em Ti. Amém. Neste dia de hoje, meu querido, reserve um momento para agradecer a Deus, mesmo sem pedir nada, só para agradecer. Apenas confie que Ele está ouvindo você. Livro de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim o texto: Jesus respondeu: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, muitas vezes queremos entender tudo no momento. Nós queremos tudo para o agora. Queremos entender os mistérios de Deus da nossa maneira. E de fato não é assim.
Por quê? Porque Deus, ele vai muito mais além, ele consegue ver muito mais além. Ele sabe o que é melhor para nós, entenda isso. E ele está sempre agindo, mesmo que não possamos perceber. É tão bom a gente entender isso, né? Saber que quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Nos entregará no tempo certo e você está aí esperando um milagre, um sinal para que Deus possa manifestar na sua vida. Nós não percebemos como Deus trabalha porque é nas entrelinhas, são nos detalhes. Por acaso uma planta crescendo no seu jardim, no seu terraço, ela faz barulho? Você já ouviu o barulho de uma plantinha crescer, de uma flor se abrindo? Não faz barulho, mas no entanto, é extraordinário ou não é? Ver uma planta crescer aos poucos ou uma flor se abrindo. É extraordinário. Isso é o silêncio de Deus e a maravilha do seu mistério. Seu silêncio pode ser um sinal de que Ele está preparando algo muito maior do que aquilo que imaginamos. É aquilo que eu já disse para você ontem. Já disse para você anteriormente, tá? Aquilo que Deus tem para você e para mim é 50 vezes maior e melhor do que aquilo que nós mesmos desejamos para nós. Mas para isso tem que ser obediente, tá bom? Não esquece não. Confie, pois no tempo certo tudo vai fazer sentido na sua vida. O sofrimento vai fazer sentido. A tribulação, a angústia, a perseguição, essa fase ruim, logo logo vai fazer sentido. Vamos rezar assim? Pai, sei que estás trabalhando nos bastidores da minha vida. Dá-me paciência para esperar, fé para confiar que os teus planos são maiores que os meus. Amém, Senhor. Nesse dia, escreva uma carta para Deus contando sobre a sua espera e aguarde-a. Um dia, ao olhar para trás, você verá como Ele te respondeu. Já até te respondeu e você ainda nem percebeu, não é? Reitero, às vezes ficamos esperando algo visível, um sinal de Deus, um sinal do céu. E Deus já está trabalhando no invisível que você não percebe. Como a brisa de um vento pela manhã soprando no seu rosto. Você não consegue ver, mas consegue sentir. E sentir é com o coração. Na sua Bíblia, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim o texto: porque andamos por fé e não por vista. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, nós temos que nos mover pela nossa fé e não por aquilo que a gente vê. Eu aprendi há muito tempo que é melhor a gente se mover debaixo de uma promessa do que se mover debaixo daquilo que você vê, daquilo que você ouve ou daquilo que andam contando para você. A promessa de Deus é muito mais poderosa e mais forte do que qualquer coisa que te contam por aí. Deus permite momentos de silêncio para quê? Para fortalecer a nossa fé. Para saber se você realmente dá ouvido àquilo que Ele está dizendo. Se você realmente é obediente à sua voz, que muitas vezes é audível ou não. Se Ele nos desse todas as respostas que nós queremos imediatamente, nunca mais nós aprenderíamos a confiar de verdade. Tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Tudo que eu falo para Deus, Ele me escuta, Ele me atende. Então a gente deixaria de confiar na verdade. Ele fica em silêncio só para nos provar a ponto de dizer: realmente és um homem de fé, é uma mulher de fé. No entanto, eu entregarei tudo que Ele me pediu. A fé verdadeira, meu querido, ela se manifesta quando nós seguimos a vida confiando mais nele. Mesmo sem ver os sinais, mesmo sem perceber, mesmo sem enxergar ou sem ouvir. Só confiando que um dia Ele enviará a resposta. Não é o que diz em Hebreus 11? Hebreus 11 diz que a fé é o fundamento da esperança, daquilo que a gente não vê, não ouve, mas temos certeza de que existe. Deus quer que nós aprendamos a depender dEle
e não depender das circunstâncias. Vamos rezar assim. Senhor, ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando não vejo os sinais da Tua ação em mim. Quero andar com fé e pela fé, e não pelo que eu sinto ou pelo que eu vejo. Em nome de Jesus. Amém. Neste dia de hoje, toda vez que você sentir dúvida, se você sentir medo, declare assim, eu confio em Deus, mesmo sem ver a resposta. Eu tenho certeza que esse dia será extraordinariamente maravilhoso. E o tempo dará conta de resolver todas as coisas que estão desamarradas na sua vida. Confie e espere no Senhor e aprenda a silenciar as vozes do mundo da sua mente, a silenciar as vozes do medo no seu coração, a silenciar as circunstâncias que te acontecem e passe a confiar numa promessa. Mova-se, meu querido, debaixo de uma promessa e não debaixo daquilo que andam contando para você ou daquilo que acontece com você. Salmo 46, versículo 10, diz assim o texto: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, no barulho das preocupações, é difícil ouvir a voz de Deus. No barulho do mundo caótico, no barulho desse mundo imediatista, tá todo mundo querendo tudo para ontem, fazendo tanto barulho, freneticamente se movendo para lá e para cá, no trânsito, no trabalho. E tudo isso, as mídias sociais, as redes sociais, os smartphones, a televisão, as propagandas, a disputa pela sua atenção, o barulho na sua mente, do medo lhe atormentando, da tristeza lhe visitando. Você não consegue silenciar nem a sua mente, como é que você vai ouvir a Deus? Às vezes, Ele se cala. Às vezes, Deus se cala. Só para que nós aprendamos a buscá-lo mais profundamente. Olha como esse mistério é extraordinário. Às vezes, Deus está em silêncio, só para que a gente aprenda a buscá-lo mais ainda, mais profundamente. O silêncio dele nos convida a nos aquietarmos o nosso coração e conhecê-lo de uma forma mais íntima. Meu querido, só tem uma maneira de você se conectar com Deus de maneira profunda: silenciar a sua mente, não deixar a sua mente nem no passado, que você não pode voltar para governar, nem para mudar nada no passado. Não deixe a sua mente no futuro, porque você não pode e nem pode mudar o seu futuro, nem pode visitá-lo, você não está lá. Deixe a sua mente no presente e abra o seu coração diante de Deus, diante do altar do Senhor. Assim, aliando a mente, o corpo e o coração, você terá um contato íntimo com Ele. Use esse tempo para que você possa se aproximar ainda mais dEle. Vamos rezar assim. Pai amado, ajude-me a encontrar paz no Teu silêncio. Ensina-me a buscar-Te mais, não apenas pelas respostas, mas pelo desejo de estar contigo. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Neste dia de hoje, separe 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio, na presença de Deus, sem falar nada, apenas ouvindo a Deus. Você sabia que esse tipo de oração é poderosa? Você chegar diante do Santíssimo Sacramento, você chegar diante de Deus, se puder ajoelhar ou não, mas simplesmente rezar assim: Senhor, fala, que eu te escuto. Qual é a tua boa e nobre vontade sobre a minha vida? Você só pedir para ouvir a Deus? Isso é extraordinário ou não? Infelizmente, nós aprendemos a rezar só pedindo as coisas, nunca para ouvir a Deus. Na Bíblia, vamos ler hoje o livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1. Diz assim o texto: Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Meu querido, nesse quinto e último dia sobre o silêncio de Deus, vamos entender que a resposta virá no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Você tem esse poder nas suas mãos. Que poder é esse, professor? Nos ajude a entender o poder da ação. Tem poder quem age no tempo certo, na hora certa e na intensidade certa. Tudo vai vir e será entregue na sua mão com muita glória. Por isso entenda logo, com Deus não tem nada atrasado, com Deus não tem nada faltando, com Deus não tem nada quebrado, nem fora do lugar. Pelo contrário, Ele nunca chega cedo e nem tarde demais na vida de ninguém. Logo, logo, suas respostas vêm no tempo perfeito, que é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo do homem. Nós nos levantamos, tomamos café, meio-dia almoçamos, à noite estamos em casa, vamos jantar e descansar. Esse é o Cronos. De segunda a sexta trabalhamos, sábado e domingo descansamos, vamos à igreja. 7 dias por semana, 31 dias no mês, 12 meses no ano. Isso é o Cronos. Entenda, meu querido. Nós precisamos de uma rotina, é claro, é óbvio, isso é importante. Mas o Kairos, o tempo de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Entenda. Deus só precisa de um momento para mudar a sua vida para sempre. O que é momento? Unidade indivisível do tempo. Significa que não pode ser contado nem medido. Vai acontecer na hora que você menos esperar. A nossa parte é continuar confiando, esperando e vivendo com fé. No momento certo, você verá que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Vamos rezar assim. Senhor, eu entrego o meu tempo em tuas mãos, ensina-me a esperar com paciência e confiar que tua resposta virá na hora certa. Amém. Nesse dia de hoje, anote 3 coisas pelas quais você já orou e que Deus respondeu no tempo certo. Isso fortalecerá a sua fé para você conseguir planejar bem o seu futuro. No tempo certo, na hora certa, todos os planos de Deus se cumprirão na sua vida. Para de querer adiantar as coisas de Deus. Não faça nada adiantado. Não coloque os carros na frente dos bois. Isso é uma frase antiga, parece clichê, mas ainda hoje funciona. Tá bom? Não mexe com aquilo que não funciona. O tempo sim. O tempo funciona, principalmente o tempo de Deus, que sabe o tempo certo de te entregar aquele emprego, sabe o tempo certo de te curar, sabe o tempo certo de realizar seus sonhos. Ele sabe o tempo certo de te entregar tudo aquilo que você tem pedido, sempre em oração. Por isso, nunca se esqueça que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, porque família é dom de Deus. E você já sabe que para ser boca de Deus ainda nesse tempo, ainda nessa geração, você tem que compartilhar essa mensagem em todos os teus grupos do WhatsApp. Vamos juntos salvar vidas por Evangelho de Jesus. Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para quem sempre fica na mensagem até o final, Deus vai cumprir tudo no tempo dele, tudo no tempo certo, você vai receber das suas mãos. Amém. Descubra como fortalecer sua intimidade com Deus e voltar a ter prazer em ler a Bíblia e orar todos os dias. Mesmo você tem uma rotina corrida e pouco tempo, ou já esteja passando por uma crise espiritual, com esse método, você irá restituir seu relacionamento diário com Deus. Os bônus são a chave de ouro para entender a Bíblia, como ler a Bíblia toda 6 vezes no ano, contexto bíblico, como usá-lo corretamente, imersão do zero ao entendimento bíblico, e o super bônus é o segredo para vencer a frieza e o desânimo espiritual. O link está aqui abaixo na descrição. Você poderá clicar e baixar e fazer o seu acesso aí ao Bíblia Todo Dia.